Guilherme, sou diretor da Apollo Investimentos e dentro de alguns instantes a gente vai começar a live para tentar entender um pouco melhor o coronavírus, a situação da guerra no preço do petróleo e tudo que está impactando o nosso mercado agora, tá? O pessoal pode mandar perguntas, a gente vai respondendo, vai tentando entender aí toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade para participar, tá? Já estou vendo aí bastante gente assinando, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais um minutinho aí a gente já começa. Agora são 6h01, daqui a pouquinho a gente já começa a entender o que está acontecendo com o mundo, né? Vamos lá, mais pessoas entrando, já temos 16 aí acompanhando, 20, beleza. Pessoal, para começar, acho que algumas pessoas viram as quedas recentes da Bolsa, certo? Foi notícia em tudo que é lugar, explodiu isso daí, muito disso devido à questão do coronavírus. Todo mundo já sabe o que é o coronavírus, né? É um vírus que causa um resfriado aí relativamente forte, que espalha com muita facilidade, né? A gente viu o pânico tomar conta dos mercados basicamente por parar a economia chinesa. A economia chinesa começou a perder tração devido à questão do coronavírus. Basicamente eles ficaram por 1 a 2 meses parados, a questão industrial deles foi muito prejudicada, né? E a partir daí a gente começou a ver começou a ter uma série de outros fatores que impactaram o nosso mercado, tá? Nós tivemos o coronavírus espalhando para o mundo inteiro. Quando chegou na Itália e a Itália perdeu um certo controle sobre a dispersão do vírus, começou a complicar em termos globais, todas as bolsas começaram a cair, todos os países tiveram um pouco mais exposição ao vírus devido à questão do turismo na Europa, né, que sai dali, espalha para o mundo inteiro, né? A gente teve até algumas piadas rolando por aí, dizendo que o coronavírus é como um macarrão, foi criado na China, mas foi a Itália que espalhou para o mundo inteiro, né? Uma piadinha de mau gosto para a gente começar a nossa live com o pé direito. E a partir dessa situação do corona espalhado, a gente viu os mercados apanhando, só que não foi só isso que impactou o nosso mercado, tá? A gente tá todo mundo, toda a mídia preocupada e acompanhando isso daí, só que tiveram outros fatores muito relevantes, mais 2 fatores principalmente para o Brasil, sendo que tem mais um fatorzinho aí que come pela beirada e que vocês vão entender o porquê que isso impacta no nosso mercado. Tá? Além do coronavírus que gerou todo esse alarde, a gente teve uma disputa sobre petróleo. Tá? A Arábia Saudita resolveu anunciar que não vai cortar a produção, vai produzir mesmo, vai vender e azar, e aí isso causa um impacto direto na Rússia, nos preços do petróleo, nos Estados Unidos, no Brasil também, por isso a gente vê Petrobras e PetroRio caindo tanto na bolsa. E no fim das contas, a gente tem uma situação onde o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, caíram absurdamente e foram para a faixa de $30 o barril, tá? Quase insustentável em alguns aspectos, né? Mas tudo bem, isso daí gerou um colapso da nossa bolsa, fortaleceu o colapso da nossa bolsa, espalhou principalmente nos emergentes o risco dos emergentes. Quando você tem um cenário de crise global, que foi o caso, a somatória desses 2 fatores gera um sell-off em grandes bolsas e principalmente o capital sai dos emergentes, que são vistos como economias mais arriscadas, para economias mais líquidas e economias de menor risco. Então a gente viu o dinheiro correndo para os Estados Unidos. Vocês viram aí o dólar disparando, batendo R$5. Deixa eu só ligar aqui, batendo R$5, nossa bolsa caindo de 118 mil pontos para os atuais 72 mil. E hoje nós tivemos 2 circuit breakers. O que é isso? Quando a bolsa cai 10%, interrompe-se negociação. Pelo susto,
né, para redução de volatilidade, para o pessoal assimilar. Quando bate 15, de volta. E quando bate 20, interrompe-se as negociações de vez pelo dia. A gente quase bateu o terceiro circuit breaker hoje no pregão do dia 12/3. Tá? O resultado disso é que na semana a Bolsa saiu de 97 mil pontos para 72 mil, que foi o nosso fechamento aqui. Chegou a bater 70 mil, voltou, fechou em 72,5. Falamos que as causas são o coronavírus, a disputa do petróleo, que impacta diretamente emergentes, mas tem mais um fator que pouca gente percebeu, que foi o nosso Congresso. Ontem, o nosso Congresso aprovou uma medida que tinha sido cortada durante a reforma da Previdência, do BPC, e o impacto disso presume-se que seja de 20 bilhões por ano. Ou seja, dos 700, 800 bilhões aprovados de reforma da Previdência para 10 anos, 200 bilhões foram nessa medida do Congresso. Então, o impacto fiscal disso é muito alto na economia brasileira, é muito alto na capacidade de investimento do nosso governo. Sendo assim, é natural que Bolsa caia muito e a gente tem um segundo impacto que vem na rabeira dessa questão, que é o impacto no juro futuro. Tá? Aqui atrás a gente vê esse candlezinho azul, grandão aqui, é o juro futuro. É o gráfico do juro futuro e esse aqui é o dessa semana. Esse candle azul grandão é dessa semana. É a alta do juro futuro. O que isso significa? O que isso te traz? Te traz uma percepção de risco muito mais elevada e uma percepção de que o mercado espera que os juros aumentem dado o potencial de inadimplência do governo brasileiro. Resumo da ópera. Quem está em ativos de inflação mais taxa, como tesouro direto vinculado à inflação, ou algumas debêntures, ou coisa assim, perdeu dinheiro nessa semana. Tá? E deve manter mais ou menos nesse patamar, não deve recuperar tão rápido, porque a gente tem uma situação ainda de instabilidade. Volatilidade alta significa aversão a risco significa dinheiro migrando para economias mais desenvolvidas e mais seguras, e com isso nossa bolsa sofrendo, e devido a esse impacto do nosso Congresso, com essa votação, o juro futuro, o risco país subindo. Agora, vem a questão, até onde isso é relevante de fato para a nossa economia? Se a gente olhar o gráfico do Ibovespa, recentemente, nós estamos no mesmo patamar da greve dos caminhoneiros. Tá? O Brasil vinha passando por ainda não tinha reformas aprovadas, era um país em vias de sair de uma recessão muito forte, né? Crescendo 1%, não sabendo se ia crescer mais ou não, e o final das contas é que a greve dos caminhoneiros prejudicou um pouco o nosso PIB e derrubou a nossa bolsa aos patamares atuais. Depois disso, a gente não viu mais crises grandes e relevantes dentro do cenário local. Nós tínhamos uma expectativa de arrefecimento global e com a questão do coronavírus a gente teve um fortalecimento desse arrefecimento. Muitas economias na Europa, nesse primeiro trimestre e provavelmente segundo trimestre, vão perder dinheiro a ponto de entrar em recessão. Tá? A economia está parada, principalmente setores de turismo, hotelaria, etc. Só que, no entanto, quando você tem esse risco muito relevante, assim, o risco global, que a gente chama de risco sistêmico, que é quando existe a fuga de capitais, onde qualquer coisa cai, tá? Não importa o que você compre, caiu. Ah, mas eu comprei ações do Bradesco, que não tem nada a ver com o coronavírus, caiu, tá? Quando acontece isso daí, esse risco sistêmico, ele não é diversificável, você não tem como fugir dele totalmente, você consegue arrefecer em alguns pontos, e aí a gente entra na pergunta do Cauê, como ganhar dinheiro com a crise? Ah, eu posso entrar vendido? Posso, no entanto agora eu não acho que faça muito sentido. Se a gente der um zoom out, pegar e olhar o cenário econômico brasileiro ao longo dos últimos 10, 15 anos, a gente tem isso aqui, ó. A última grande queda da Bolsa
nesse patamar foi aqui onde está, aqui ó, aqui, tá? Foi uma proporção de queda igual a que a gente está tendo hoje, tá? Que foi 2008. Depois disso, o Joesley Day foi forte, mas não foi tão impactante. A greve dos caminhoneiros também foi forte, mas não tão impactante. E a gente teve um período ali de 2010 até a final de 2015 de queda quase que contínua na Bolsa. Depois disso, começou a andar melhor, com um viés de que haveria impeachment e que o pior da economia brasileira já tinha passado, né? E a Andressa aqui, o André, me perguntou qual a chance de ter outro circuit break. Não sabemos, tá? O mercado ainda está bem volátil, está com medo. Eu não acho que tenha um circuit break amanhã, tá? Porque depois de grandes quedas, assim, onde perde-se a noção da realidade, que é o que está acontecendo com a Bolsa brasileira, normalmente dá-se um alívio no dia seguinte, como aconteceu no primeiro circuit break, acho que foi na segunda-feira, né? E na terça apresentou uma alta de 7%. Então, talvez aconteça isso de volta amanhã. Significa que eu devo comprar tudo que eu vejo pela frente? E não é, tá? Qual que é a minha opinião? Aí, falando como investidor na Bolsa desde 2007. Empresas de qualidade não serão afetadas de maneira muito relevante pela crise do coronavírus e por esse receio global. Vamos tomar um cenário onde aconteça uma tragédia aí em termos de economia. A economia vai parar até junho, julho, globalmente, tá? E com esse impacto global na economia, a gente vai ver uma recessão pontual. O que vai acontecer? Provavelmente, da maneira que caiu, deve vir a estabilizar e subir. Tá? A gente não vê um cenário de impacto generalizado como aconteceu em 2008. A nossa queda hoje na Bovespa é muito semelhante ao que aconteceu em 2008. No entanto, em 2008 existia o medo de que o mundo quebrasse, tá? Você via ali Lehman Brothers, que era um grande banco de investimento, quebrado, JP Morgan, Bank of America, todas as grandes instituições precisando de socorro. Hoje não é o caso, né? A gente não consegue ver, por exemplo, um impacto relevante no balanço de empresas locais como Itaú e Bradesco. Itaú vai lucrar da mesma forma. E se Itaú estava bem, tá? Isso daí não é uma recomendação, tá? É uma opinião minha. Se Itaú estava muito bem há pouco tempo atrás, aqui, ó, Bradesco, vamos colocar aqui Itaú 4, Tube 4. A R$40 a gente falava que Itaú estava lindo, maravilhoso, né? A gente via aqui o mercado andando na faixa de 32, 36 até R$39 em Itaú. E aí você vê uma queda a R$23,60, sendo que não faz sentido, porque o Itaú não vai perder metade de seu resultado, de seu faturamento ou coisa do tipo, né? A não ser que seja uma situação muito prolongada, só que a gente vê pela China que é uma coisa passageira. A gente viu que lá já foi controlado, Coreia do Sul também está controlando essa questão do corona. É uma doença grave que está espalhando no mundo inteiro, mas isso daí já está no preço, na minha opinião. Eu não consigo ver demais impactos na nossa bolsa, exceto por um cenário local. Tá? Um cenário local é complicado, o Congresso vai ter que dar um jeito de resolver a lambança que fez ontem, porque, na minha opinião, isso que foi o grande causador do nosso segundo circuit break hoje. O primeiro foi natural, veio de fora, né? Lá fora caiu um absurdo também, petróleo voltou a cair, a gente teve essa situação. O André ali pontuou aqui, ou seja, não é uma queda sustentável, é essa a nossa opinião, tá? Eu conversei com alguns gestores e todo mundo está mais ou menos nessa linha. Os gestores de fundo multimercado estão vendo essa situação como uma possível queda e recuperação em V, né? Uma crise em V, que o mercado faz isso aqui e volta, não como aconteceu no Brasil nos últimos anos, que foi uma crise em U, o mercado demorou muito tempo para se recuperar. Ademais, o Daniel ali perguntou se a gente consegue acessar o mercado via Apollo. Com certeza, tá? Você pode conversar com um dos nossos assessores e se quiser comprar ações, se quiser fazer um investimento mais conservador,
o resultado, tirando um pouquinho do nosso cenário só de bolsa, voltando para o cenário do juro futuro, com a alta do juro futuro, e a gente está falando de alta de longo prazo no juro futuro, na expectativa de juro da economia brasileira, abriu-se muito espaço nas curvas de juro de prazo médio. O que isso significa? Significa que ativos muito bons, com classificação de risco 3A, que pagavam inflação mais 3,5%, inflação mais 3% ao ano isento de IR para novos investidores, agora estão pagando inflação mais 4,5%. Tá? Então, mas o cenário de juro brasileiro piorou a situação. Mais ou menos. Tá? O que a gente vê no sentido do cenário de juros? Com o arrefecimento do crescimento brasileiro, tá? Mais um ano perdido de economia, mais ou menos isso mesmo, deve crescer aí, sei lá, 1,5% a economia brasileira. A gente vai ter mais espaço para corte de juros. Tá? Nós somos uma das poucas economias que ainda tem alguma margem nessa situação e há indícios de que vão haver mais cortes na taxa Selic. No entanto, pelo risco generalizado, por essa saída de capitais, a gente vê o juro brasileiro estourando na visão de médio prazo. Então, isso significa que quem está no CDI vai ganhar ainda menos. Tá? Talvez, se você for conservador, não quer correr um risco relevante numa posição de bolsa ou coisa assim, até pela incerteza do cenário daqui em diante, possa fazer bastante sentido um título vinculado à inflação. Você vai ganhar IPCA mais uma taxa pré-determinada, e hoje girando na faixa de 4, 4,5%. Então a gente está falando que ao invés de receber um juro de inflação de 3 mais 4, aí vai dar 7% isento de IR, a pessoa tem essa possibilidade, ao invés de ganhar lá o CDBzinho de 120 do CDI, ou 110 do CDI, ou 100% do CDI. Tá? Quem tem agora, eu vou correr para os ativos especulativos, eu posso acabar incorrendo num risco desnecessário. Né? Se eu estou falando de bolsa muito mais em conta do que a média, do que o esperado, até mesmo na situação do corona, onde a gente viu a bolsa sair de 120 mil pontos para 70, né, uma queda de quase 50%, eu vou correr para a bolsa porque eu acho que é uma boa oportunidade. Eu posso fazer isso? Posso. Isso daí vai me trazer um potencial de retorno? Pode me trazer mais perdas a curto prazo? Pode também. Então a gente não indica que simplesmente o pessoal saia comprando tudo que vê pela frente, né? A gente não sugere isso porque todo mundo pode sentir no próprio bolso um impacto da economia ou coisa do tipo, de curto prazo, e é sempre bom você manter aquele teu capitalzinho de reserva. No entanto, se eu estou com um viés de médio e longo prazo, com certeza bolsa está muito mais barato. Até porque não tem onde a gente investir hoje, considerando uma taxa de juros tão baixa. Né? Na renda fixa melhorou a situação por causa do nosso juro futuro, que subiu muito. Oi? Oi? Desculpe, o pessoal está conseguindo acompanhar aí? Podem mandar um confere pra gente? Todo mundo tem aqui pessoas assistindo. Enfim, vamos voltar ao assunto? Alguém pode mandar uma mensagem aí? Tá tudo certo? Beleza, a transmissão tá tudo certo, Machado. Tá? Desculpem, vamos lá. Bolsa tá barata, tá bem em conta, tá. Minha opinião é que vai continuar caindo? Acho que não. Pode cair mais? Pode. Tá? Agora, eu tenho uma estratégia de alocação de ativos onde eu tenho um viés de médio prazo, eu quero aproveitar esse momento de bolsa barato, porque se Itaú estava bom de comprar 38, agora 23 está maravilhoso. Né? Que eu posso fazer? Eu posso comprar ações que tenham um viés de proteção. Como assim, proteção? Um flight to quality. Eu posso sair de ativos mais especulativos e comprar aquelas empresas que são mais garantidas, que são mais robustas em termos de caixa, em termos de balanço, e com isso evitar uma exposição desnecessária. Tá? A gente pode ter aí uma exposição
dolorida para empresas com dívida em dólar, a gente pode ter uma situação bem delicada para empresas alavancadas. Então, se a situação da economia se prolongar nessa questão do corona, de pausar tudo, pausar a indústria, pausar outros setores, hotelaria, principalmente setor de turismo, mas também isso começar a impactar demais setores da economia, a gente vai ver as empresas que têm grande alavancagem, que estão endividadas, sofrendo bastante, tá? E o impacto desse sofrimento pode gerar dores no seu bolso. Então, minha opinião, bolsa tá barata, eu estou comprando bolsa na minha conta pessoal, hoje mesmo já comprei mais ações, compro mais ainda se cair um pouco mais, daí vai faltar dinheiro, estou vendendo meu carro, quem quiser aí pode comprar meu carro para poder botar mais dinheiro em bolsa, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade, só que eu buscaria sempre ativos mais conservadores em termos de gestão. Exemplo, setorialmente, eu quero partir para um banco, eu não vou pegar um banco pequeno, eu vou pegar Itaú, Bradesco, eu vou pegar empresas sólidas e que apresentam resultados constantemente e que dificilmente serão impactados de forma relevante nesse cenário, tá? Se eu for seguir para um setor de exportação, eu gosto muito de demanda inelástica. O que é isso? Um setor onde você vai vender seu produto e não vai mudar a tua demanda independente do que aconteça. Exemplo, exportação de carne, né? Exceto se acontecer um imprevisto setorial, onde aconteça uma doença no gado ou coisa do tipo, a gente deve ver bons resultados nesse setor, porque as pessoas não vão deixar de comer, é simples, né? As empresas sofreram muito nesse cenário, você vê ali quedas de 40%, 50%, mas as pessoas vão continuar comendo, né? Então, o setor alimentício pode ser interessante. Eu ficaria um pouco longe do setor sucroalcooleiro, pelo impacto do petróleo, né? A gente vê que o etanol é hoje o carro-chefe do setor, e com o petróleo tão mais em conta, isso pode criar uma concorrência difícil de bater, né? O Diego pediu aqui para repetir a última parte de bolsa. Eu falei que se eu gosto de estar comprando bolsa nesse cenário, eu gosto de setores que não vão sofrer muito impacto na situação do coronavírus, tá? Agora, o impacto que o Congresso gerou para nós nos últimos 2 dias, não temos muito o que fazer, tá? É um impacto generalizado, é um problema de Brasil, basicamente redução da capacidade de economia da reforma da Previdência. A gente precisa de mais reformas e não menos. Isso pode gerar um impacto de médio prazo relevante. No entanto, para mercado de ações, a gente vê excessiva queda, né? Na minha opinião, caiu demais. Ao cair demais, abre-se uma oportunidade muito interessante, né? Você pega, por exemplo, vamos falar de cenário local. Muito da nossa economia, da nossa bolsa, não depende de cenário externo. A gente entrar num setor de varejo, por exemplo, a gente está falando de lojas Renner. Lojas Renner, se ficar um mês sem faturar, porque está tudo fechado por causa do coronavírus, vai perder 1/12 do seu faturamento anual. O que isso pode impactar? Pode impactar no lucro anual total até. Mas isso não vai quebrar a empresa, tá? A empresa está bem, está sólida, é boa de balanço. Então, eu não vejo motivo para uma empresa assim cair 40%, 50%. Tá? Setor de exportação. Eu gosto de exportação que seja demanda inelástica, como eu falei, principalmente setor alimentício. Exportadora de carnes, JBS, Minerva, Marfrig, empresas que estão bem de caixa e que conseguem sobreviver a uma eventual queda temporária de vendas, tá? Se paralisar tudo por 30 dias, elas não vão morrer. Eu gosto desse tipo de empresas, né? Agora, sobre cenário de fundos multimercados, a gente viu alguns fundos multimercados, principalmente ADAM e SPX, vendidos em SP500, tá? Então,
e normalmente comprados em dólar também. Então nem todos os fundos multimercados apanharam. Quem está em posição de multimercado tem visão a longo prazo, aproveita para fazer novos aportes, né? São estratégias um pouco mais conservadoras que conseguem diversificar patrimônio de forma bem relevante e tem uma gestão ativa. Então evita uma alocação desenfreada, obviamente. Busque sempre manter aquele seu capital de reserva protegido, mas vocês podem correr para um mercado de bolsa se for um perfil agressivo. Quem estava investindo em ações a 115 mil pontos, na minha opinião, não tem por que não querer investir mais a 72 mil. Tá? Eu sei que assusta, eu sei que dá medo, mas o mercado é cíclico, o mundo não vai acabar, né? Pelo menos a presunção é que o mundo não vai acabar. Então, se o mundo não vai acabar, a gente acredita que vai voltar ao normal dentro de algum tempo, vai normalizar, né? Olha aí o nosso analista Bendorf Research entrou, um oi pro Bendorf, né? Ele pode até participar aí, dar uma palhinha pra gente. Às 7 horas tem um call com ele também, quem quiser participar. No mais, como a gente vinha falando, para mim faz sentido exposição em ações. Eu estou entrando em ações na minha carteira pessoal com stops. O que isso significa? Caiu a bolsa, está muito barato na minha concepção, eu vou lá, boto uma grana, mas eu boto um controle de prejuízo. Se caiu mais, eu vou botar mais uma grana, e esse que eu saí, provavelmente, eu saí no meio do caminho com a queda, com o meu controle de prejuízo, eu vou voltar para a bolsa num patamar mais barato, tá? A gente vai perder dinheiro, vai apanhar nesse cenário, mas em termos gerais, a situação pelo preço, é boa, tá? É uma relação de risco-retorno muito positivo para quem tem visão de médio e longo prazo. Como eu falei, a gente está no preço da greve dos caminhoneiros, quando o país não tinha a reforma da Previdência aprovada, era um caos. A gente estava vendo se conseguia fazer um 2018 com algum PIB positivo. Depois de 2017 muito fraco, em 2016 horrendo. Então, em dólar, a gente está abaixo do preço de 2008. Tá? A Bolsa Brasileira em 2008, dolarizada, estabilizou ali na faixa dos 15 mil pontos, mas chegou a 14, 13 mil pontos, é exatamente o patamar que a gente está em dólar hoje. Bolsa 72 mil pontos, dólar R$5, só fazer a conta de dividir. Né? Então, a economia brasileira é muito diferente de 2010, muito diferente de 2008. Né? Então, você não vê, por exemplo, os grandes drivers do Ibovespa, né, as grandes empresas do Ibovespa, como Itaú, Bradesco, Petro e Vale, os resultados delas hoje são absurdamente melhores que em 2008 ou 2010, ou mesmo 2018. Então a gente está bastante confortável nesse cenário, vendo uma janela de oportunidade para médio prazo. Mas no curto prazo pode cair mais? Pode. A gente não vai conseguir prever o fundo dessa queda porque a irracionalidade tomou conta. Se a irracionalidade toma conta, não tem muito como você definir qual é o próximo suporte, onde que deve parar, mas a realidade é que está barato, tá? Tá bem barato. A gente esperava uma correção por bolsa estar muito alongada, eu esperava que 2020 não fosse igual a 2019, que foi um céu de brigadeiro, mas ninguém esperava um tombo de 40%. Né? E um tombo de 40%, a meu ver, e ao ver de alguns gestores, como caras que entendem muito, muito mais do que eu, como o Florian Bartunek, da Constellation, como o Luiz Stuhlberg, da Verde, como o próprio Bendorf, aqui que está nos acompanhando. Todo mundo está vendo isso como uma janela de oportunidade, está vendo que não faz sentido. Tá? O mercado é feito por pessoas são emocionais, e a emoção nos leva ao quarto ponto que nos justifica essa queda, que é o mercado brasileiro passou a ter uma relevância grande de pessoas físicas. É bizarro isso, né? O mercado brasileiro sempre foi dominado pelo investidor estrangeiro e investidor institucional, o fundo de investimento. E a partir de determinado momento, com a taxa de juros caindo muito, as pessoas passaram a buscar a bolsa como uma forma de tentar rentabilizar o seu capital, dado que aquele CDBzão de 100% do CDI hoje paga inflação.
se você tira o custo de IR, né? Então, para eu não ganhar nada, eu corro para um ativo de mais risco. E houve uma entrada muito relevante de capitais na Bolsa Brasileira, por parte da pessoa física, principalmente através dos fundos de investimento e pelas ações em si. Então você tem um cenário onde o investidor estrangeiro veio tirando o capital do Brasil por um receio macroeconômico, tá? É um receio de arrefecimento global, principalmente vindo dos Estados Unidos e China. Mas isso daí foi sobreposto pelo nosso mercado institucional, que é fundos de investimento. Basicamente, não necessariamente um gestor estava apostando mais na bolsa, mas quando você tem um fundo de investimento de ações, ele tem obrigatoriedade de estar comprado em ações. Ele tem que ter no mínimo 67% do patrimônio comprado em ações. Se todo mundo começa a botar dinheiro nesse fundo de investimento, o fundo vai comprar mais ações e, portanto, vai gerar uma pressão de alta nos papéis. Aí você pega isso somado às muitas pessoas físicas que esse ano de 2019 foi até engraçado, todo mundo virou trader, né? Ao todo mundo virar trader, a gente viu explosões aí de relatórios de bolsa, 150, 160 mil pontos, curso de day trade milagroso, a gente viu de tudo esse ano que passou. E agora a gente está vendo aí a semana de provas, né, para o pessoal que fez escola de trade. De toda forma, o pessoal se desesperou. Ao se desesperar, esse pessoal que não tem experiência de bolsa, primeira queda, sai correndo, né, que não tem uma boa assessoria, vende tudo e foge. E ao fazer isso daí, você gera um fluxo contínuo de quedas. Você tem alguns fundos D mais 3, D mais 5, D mais 15, D mais 30 na bolsa, que são fundos de ações. Muita gente estava investindo muito capital em fundos de ações e mandou resgatar. Ao mandar resgatar, se você tem um fundo long only, um fundo que está comprado quase sempre perto de 100% do capital, ele vai ter que vender ações. Então, isso daí aumenta o impacto, né, essa saída de capitais do pessoal que se assustou, aumenta o impacto das quedas. Ele alavanca isso daí porque no momento de queda muito forte, o book esvazia. O que é o book esvazia? Pouca gente quer comprar. Quando pouca gente quer comprar, fica mais fácil derrubar o mercado. E se você tem a obrigatoriedade de vender, no caso de fundos de investimento, você vai vender. Não interessa se tem comprador ou não. E esse é um problema complicado e é por isso que muitos fundos de investimento alongaram seus prazos de resgate nos últimos anos, saindo fundos de ações, né? Saindo de D mais 3, D mais 4, D mais 5 para D mais 30, D mais 60, para ter margem de manobra dentro da estratégia global do fundo. Justamente para evitar um pouco desse cenário. No entanto, ele não é totalmente evitável. Dado que ele não é totalmente evitável, a bolsa vai apanhar? Vai. E quem sair agora vai perder dinheiro? Vai. E quem comprar mais pode perder dinheiro? Pode. A médio prazo deve ganhar? Deve. Tá? O mercado tem risco, tem volatilidade. O pico de volatilidade, na minha opinião, deve ter acontecido hoje, mas ainda assim a gente pode ver um cenário de contínuo arrefecimento ou pequenas quedas no mercado. O pessoal ali informou que travou, tá travado, o pessoal está conseguindo ver? Beleza. Investimento em estatais, Fernando fez a pergunta, investimentos em estatais, Sanepar, Sabesp, etc. Olha, eu gosto do mercado de estatais hoje, mas eu acho que andou bem e a gente tem um cenário complicado com relação à possível tributação de dividendos, tá? Estatais normalmente apanham mais do que as outras. Se houver tributação de dividendos, vai ser difícil para as estatais, assim como vai ser difícil para fundos imobiliários. Então, eu poderia entrar em estatais normalmente, mas eu evitaria estatais que estão alavancadas, tá? Eu fugiria de empresas que não têm bom balanço patrimonial. No setor de petróleo, faz sentido entrar em Petro? Na minha opinião, faz. A Petro é uma empresa totalmente diferente de 2 anos atrás.
2 anos atrás, a Petrobras era uma empresa endividada, tentando se reconstruir e conseguindo apresentar os primeiros resultados e algum nível de desalavancagem, né, de venda de ativos, etc. Hoje a Petrobras está muito melhor em termos de alavancagem, ela tem muito menos dívida, balanço muito mais robusto, entrega de resultado muito maior, depende menos de fatores externos, a dívida não é mais tão dolarizada, e ainda por cima ela está abaixo do preço que a gente via lá na greve dos caminhoneiros, quando ela era um ativo mais ou menos, vamos dizer assim. Então eu gosto dentre estatais, eu gosto do setor do petróleo, assim, principalmente a Petrobras. Mas, como eu falei, eu gosto de evitar também uma exposição excessiva em setores que estão diretamente ligados à crise do coronavírus. Tá? A crise do coronavírus deve impactar muito o setor de aviação, muito o setor de hotelaria, e a crise do petróleo impacta muito petroleiras. Né? Existe aí uma small cap que pode fazer bastante sentido também, que é a PRIO, a PetroRio. Gosto muito do papel, é um case de sucesso, de reconstrução de uma empresa. Small caps devem sofrer ainda mais do que as blue chips, tá? O Kenji perguntou. Small caps devem sofrer sim mais do que blue chips, e aí a gente entra numa relação de risco-retorno. A gente estava falando de Petro, e aqui está o gráfico de Petrobras. Petrobras saiu de R$30 e tanto, né, para R$12,85 o fechamento de hoje. Agora, a PRIO 3 saiu de, deixa eu colocar aqui, no semanal, de 50,80, R$50 para 16. Tá? Então, normalmente small caps sofrem mais em cenários avessos a risco. Qual que é a grande vantagem de small caps? Passou o cenário de aversão a risco, elas tendem a performar mais do que as blue chips. Tá? Então é uma questão de avaliação de, será que está na hora de entrar numa small cap? Ela tem robustez financeira para aguentar o tranco se a situação se prolongar? Se sim, eu entraria de cabeça, tá? Se não, eu prefiro buscar os cases consolidados, né? Aquele flight to quality, corre para a empresa que é boa, que é a prova de risco, eu prefiro esse cenário, tá? Eu gosto de comprar boas empresas, né? Quem me conhece sabe que eu sou um buy and holder e que eu solto foguete quando bolsa cai, né? A gente diz que é um dia lindo, né? Todo mundo fica querendo pegar a gente pelo pescoço, mas faz sentido aumentar a exposição em papéis bons e baratos, né? O próprio Luiz Barsi falou aí alguns dias atrás que ele está rindo à toa e que o jacaré está com a boca aberta, né, esperando a passarinhada. Então, a gente vê da mesma forma, a gente vê que está descontado. Perguntas, além dessa da Small Cap? Fiquem à vontade, pessoal. Aproveitem que é de graça. Nós temos ali uma questão sobre cenário de como investir, né, que o Daniel ali tinha levantado. Quem não é cliente da Polo pode conversar conosco aí no direct, a gente responde, passa para um assessor e o assessor entra em contato para conversar, mostrar como funciona o nosso trabalho e tudo mais. A gente é uma assessoria de investimentos, né? A gente vai tentar entender quem é você, onde você está, onde você quer chegar e a partir dali traçar o que faria mais sentido. Né? Dr. Juliano perguntou, orientação é manter? Sim, na minha opinião, não só manter, Dr. Juliano, como aproveitar para comprar bons ativos por um preço melhor. Tá? Cada carteira será analisada individualmente com toda certeza. Né? Nós estamos, quem é nosso cliente, a gente está olhando todas as carteiras uma a uma e vamos conversar com cada um dos clientes de maneira individual. A gente está avaliando o potencial de liquidez, etc. Né? Então está tudo tranquilo. Né? Acima ali, a Giovana, IRB depois de hoje. IRB é um case, na minha opinião, extremamente complicado. Tá? Ela está barata? Está de graça. Acontece que o que impacta ela não é só essa aversão a riscos, não é só o cenário de guerra do petróleo, o nosso Congresso e o coronavírus. É mais complicado. IRB tem problemas de empresa.
Então são problemas que ela vai ter que lidar para apresentar resultado, balanço, etc. Claro que ela caiu 80%. Na minha opinião, está no preço já tudo isso daí. Estão precificando ela como uma tragédia. Não sei se ela é realmente essa tragédia ou não. Na minha opinião, ela é uma boa empresa que vinha apresentando bons resultados, tá? Se ela vai continuar apresentando bons resultados, não sei. Eu compraria mais IRB? Compraria. Quando? Quando a bolsa estabilizasse, tá? Se eu tenho IRB, eu venderia? Agora nem a pau, né? A não ser que no balanço realmente comece a ficar muito feio, né? Mas já foi 80%, então quem estava comprado a 40%, a 30%, a 20% perdeu muito capital. Não sei se faz tanto sentido numa relação de risco-retorno fugir de IRB agora, mas eu não seria meu primeiro aporte, tá? Uma pergunta ali sobre ETF. ETF é uma boa agora? Minha opinião eu gosto de BOVA11, eu gosto de índice Small Caps, você diversifica bastante, mesmo com pouco capital. Tá? Então, BOVA11, você compra 10 unidades ali com R$700, você está diversificado pra caramba, tem Beta 1, né? Vai andar junto com a bolsa, se a bolsa está barata, ele anda junto, se a bolsa ficar cara, vai andar junto. Então, na minha opinião, faz bastante sentido, sim, como estratégia de diversificação, inclusive com capital pequeno, né? O Dijo nos perguntou quanto tempo você vê a recuperação da bolsa, João? É uma pergunta complicada, deixa só eu consultar a minha bola de cristal e já te respondo, Dijo, tá? Brincadeiras à parte, eu acho que vai acontecer um cenário mais ou menos assim. O próximo passo é parar a Europa. Depois de parar a Europa, a China já está voltando, né? Para a Europa, China voltou. Aí para os Estados Unidos, quando a Europa estiver voltando, para um pouco o Brasil. Em 3 meses passou tudo isso, o pessoal percebeu que foi longe, né? Então é por isso que eu tenho algum receio que ainda haja quedas na bolsa, devido a o mercado sempre antecipa, né? Precifica a expectativa é a pior possível, então caiu demais. Eu acho que qualquer coisa que venha a ajudar o cenário pode acabar com essa expectativa de fim do mundo. Né? Por exemplo, um estudo que comprova que dá para fazer a vacina. Pronto, acabou a crise. Né? Então, eu acho que vão uns 3 meses aí para o negócio ficar bem estável. Eu não acho que serão 3 meses de queda. Eu acho que a partir de agora, se houver quedas, as quedas vão ser um pouco mais controladas, e vai reduzindo volatilidade para depois andar, tá? Só que eu acho que vai andar rápido, vai andar forte, não vai ser uma recuperação muito alongada, vai ser mais ou menos no padrão da recuperação, na minha opinião, tá? No padrão da recuperação da greve dos caminhoneiros. Quem comprou em 15 de junho, quando foi 3 meses depois, tinha 30%, 40% a mais, tá? Porque recuperou tudo que tinha caído. Né? Trocar FI por ações nesse momento seria interessante. Então, só para finalizar ali a questão do Dijo, acho que está respondido, né? O que eu vejo? Em 12 meses, já foi, tá tudo lindo, maravilhoso, e bolsa visão longo prazo, acho que faz sentido sim carregar para 12 meses para cima, tá? Então eu estaria comprando para botar no bolso e ia carregar dessa forma, né? Tivemos uma pergunta aqui do Eugene Brown. Trocar FI por ações nesse momento seria interessante? Os fundos imobiliários, vamos pegar aqui o IFIX, tiveram uma queda muito relevante dado o cenário de juro futuro, tá? O juro futuro derrubou forte o IFIX. IFIX tem uma vantagem hoje com relação à taxa Selic, né? Os fundos imobiliários são normalmente bem robustos em termos de balanço e conseguem entregar um bom dividendo. Com visão de taxa Selic caindo ainda mais, fundo imobiliário pode ser uma excelente alternativa para quem não quer estar comprado em ações, tá? Eu trocaria FI por ações hoje. Hoje eu acho que talvez seja trocar em menor escala, quase 6 por meia dúzia. Eu acho que ações sofreram mais do que os fundos imobiliários e vão ser mais penalizadas, tá? Eu teria os dois na carteira para os próximos semestres, né? Manuel perguntou, compra agora ou espera cair mais um pouco?
Manuel, qual que é a minha indicação nesse cenário? Vamos tomar por base que eu tenha 600 mil reais aí para alocar, né? Ou que seja 60 mil reais para alocar. Quando deu a bolsa 90 mil pontos, eu botei 10 mil. Quando a bolsa bateu 80 mil pontos, eu botei 20 mil. Quando a bolsa bateu 70 mil pontos, eu botei mais 30 mil. Eu gosto de escalonar, colocando mais capital quanto mais cai, tá? Então, como que eu trabalho a minha carteira? Eu oscilo bastante a minha carteira entre renda fixa e mercado de renda variável, só que quando eu traço alguns parâmetros e vou aumentando o peso quanto mais barato. Por quê? Porque aí eu estou tendo dois benefícios. Primeiro, eu estou comprando muito baixo o preço e eu estou aumentando a posição num preço menor. Então, meu preço médio cai demais, tá? Eu gosto de ETF, como o colega ali perguntou, BOVA11, eu acho excelente comprar BOVA11, tá? Eu gosto bastante num cenário de piramidação do capital, né, no bom sentido, não vão lembrar de pirâmide financeira, mas de compras maiores quando está mais barato. Eu gosto porque BOVA11, por ser uma carteira que vai se renovando, né, a cada 3 meses, o índice Bovespa se atualiza, se renova, empresas com menor resultado acabam perdendo valor na bolsa e acabam saindo e reduzindo sua participação. Então o Ibovespa tende a não cair tanto na próxima crise, perante aos valores nos quais já esteve. Então eu gosto bastante de fazer esse preço médio em ativos, assim, carteiras bem diversificadas, em papéis bons e ETFs, tá? Então, para o Manuel aí perguntou, compra agora, espera cair mais um pouco. A minha opinião seria o seguinte, tá com capital para comprar, compra metade e espera. Se cair mais ainda, se vier para o absurdo de cair para 60, 50 mil pontos, aí você compra o resto, tá? Hoje, comprando metade, você estaria praticamente comprando tudo, em termos de quantidade de ações, com bolsa de 2 meses atrás, tá? VEG3, pessoal, eu não sou analista, então não cabe a mim dar opinião muito específica, tá? Mas VEG é um papel muito robusto, é um papel bom, é um papel que de balanço ele é excelente, né? Dr. Juliano, sobre operações estruturadas, o que eu gosto, tá? O pessoal que é nosso cliente viu que a gente chamou aí um call de ouro, né, pela mesa do Safra em janeiro, né? A gente fez um produto, um COI de ouro em janeiro, justamente porque achava que bolsa estava caro, então para diversificar um pouco, evitar um risco excessivo, um risco direcional excessivo de bolsa, né? E deu muito certo. O que eu acho que faz muito sentido e a gente está montando para trazer para o mercado agora nos próximos dias, trocar liquidez por proteção. Como assim? A gente já canta a pedra aí em primeira mão, a gente vai lançar aí um COI de ações, você compra índice Bovespa ou uma carteira de ações específico, com capital protegido para prazo mais alongado, por exemplo, 3, 4 ou 5 anos. Você troca o teu risco do cenário atual por uma proteção de capital, né? Em contrapartida, você entrega a liquidez, né? Você abre mão da tua liquidez, como a nossa visão de bolsa é para médio e longo prazo, não para curto prazo. Você não compra uma loja para vender na semana que vem. Faz total sentido nesse preço, quem quer proteger capital e investir em ações ao mesmo tempo, entrar numa operação com esse formato, tá, Dr. Juliano? Então a gente deve lançar isso daí já nos próximos dias. Provavelmente a gente informe todos os nossos clientes na segunda-feira a respeito desse produto, né? Compra de ações com capital protegido. Acho ótimo seguir nessa linha. Quem é mais conservador e está com capital para alocar, talvez buscar aí ativos um pouco menos expostos, né? Um ativo de inflação mais taxa, dado a abertura do juro futuro do Brasil, que fez com que melhorassem os ativos. A gente viu ali hoje ativos a inflação mais 4,5%, com isenção fiscal. Então a gente está falando de correr por aí, fica legal, né? E aí a pergunta sobre operação estruturado, daí troca, como assim? Não entendi a pergunta, doutor Juliano.
Guilherme Krieger, desculpe, tá? Dermatologia Guilherme Krieger, me desculpe. Guilherme, eu não entendi a pergunta da troca. Troca ações ou fundos de ações por um capital protegido? Acho que é trocar 6 por meia dúzia, tá? Não acho que faça muito sentido. Agora, se eu quero aumentar a minha exposição, eu posso trocar um multimercado de menor volatilidade por uma estrutura assim, ou trocar mesmo um fundo de liquidez por uma estrutura como essa? Sim, posso. Né? Lembrando sempre que eu estou aumentando o risco da carteira, eu estou incorrendo em ativos de maior volatilidade, mais sobe e desce. Né? O pessoal tem que ter uma coisa que é muito relevante, uma noção de que bolsa vai ter sobe e desce. Tá? Da mesma forma que pode te trazer muitas alegrias, pode te trazer muitos sustos. Se você está totalmente desconfortável com a situação atual, provavelmente a sua posição está grande demais em bolsa. Tá? A ideia, então, para que a gente não tenha uma excessiva posição em bolsa, é sempre bom avaliar quanto eu consigo perder de capital sem ficar sem dormir. Tá? Se eu estou me descabelando com essa queda, provavelmente a minha posição é excessiva. Se eu estou tranquilo, provavelmente seja uma excelente oportunidade para aumentar a minha posição. Se eu estou numa posição excessiva, talvez por uma questão psicológica faça mais sentido manter do que aumentar. Tá? Mas eu venderia ações agora? Nem a pau. Tá? A ideia é trocar operação estruturada por COI, depende... Guilherme, depende de que sentido, porque operação estruturada e COI, cada uma delas, um COI na verdade é uma operação estruturada, tá? Mas cada uma delas tem preceitos únicos, específicos. Então você pode ter uma operação estruturada ou um COI muito bons e podem ter outros muito ruins, né? Depende qual o cenário, qual a estrutura do papel em si, tá bom? Sobre o cenário, mais alguma questão, pessoal? O que a gente está vendo de oportunidade em fundos de investimento? É uma pergunta que bastante gente está me fazendo, principalmente para PJs e tudo mais. A gente tem um fundo aberto no Safra, que eu acredito que esteja só conosco agora. A gente tem 2 excelentes fundos de ações no Safra, um com uma volatilidade mais pegada, mais agressivo, e outro com uma volatilidade mais controlada. O nome desses fundos são Molt, né, e Torque. Tá? São excelentes alternativas para alocação de capital para quem quer exposição em bolsa, através de fundos de investimento. Uma terceira ótima opção e que consegue te trazer uma diversificação bem estruturadinha, que trabalha arbitragem de taxa lá fora, que trabalha uma renda fixa e também muito capital em ações, é o Dahlia, tá? O Dahlia Total Return, ou para quem é mais agressivo e quer pegar um ativo mais direcional, tem o Dahlia, que é comprado o tempo inteiro, né? Então, para fundos de investimento eu gosto desses 3 hoje para aumentar a posição. Faz sentido aumentar a posição em fundos multimercados se eu sou conservador? Sim, tá? Faz. Até porque a gente vai ver um resultado péssimo nos fundos multimercado, em grande maioria, nesses próximos dias. Então pode fazer bastante sentido comprar produto bom, barato. Tá? Fundo de investimento, aqui eu já deixo, a gente já vai finalizar a live, mas já deixo uma ideia. Fundo de investimento a gente seleciona igual a gente seleciona uma ação para comprar. A gente vai comprar capacidade de gestão. A gente vai comprar o melhor produto em termos estruturais. A gente não vai comprar o melhor fundo nos 12 meses. Tá? Os fundos que mais performaram nos 12 meses normalmente estão com uma cota pressionada, estão sobreprecificados, dificilmente vão repetir o mesmo resultado nos próximos 12 meses. Então, se eu fosse alocar em fundos, eu buscaria fundos que não performaram tão bem assim, fundos que apanharam mais, né, em termos de multimercados, grandes casas que apanharam, por exemplo, Adam, até o próprio Safra Galileu e o SPX Nimitz. São 3 excelentes opções, as 3 estão abertas na nossa plataforma
e as três a gente vê um potencial aí de performance interessante para a visão de médio e longo prazo. São fundos que a gente confia na capacidade de gestão. São fundos antigos que performaram, cujo gestor tem um histórico de muitos anos entregando resultado. Então a gente sabe que esses caras sabem aproveitar crises e sabem ganhar dinheiro nas crises, tá? Então eu acho conveniente essa entrada, esses aportes. O resumo da ópera, pessoal. O mercado caiu um absurdo, tá todo mundo assustado, a gente vê isso como oportunidade, não acha que é para vender, tá? Mercado brasileiro pode ser impactado, o PIB pode ser impactado, o resultado fiscal pode ser impactado, isso justifica um dólar mais alto, é complicado localmente, o cenário internacional é mais complicado do que o previsto, mas ainda assim uma queda de 40% nas ações, na minha opinião, é bastante excessivo, é bastante fora da curva, vai além do que a lógica entrega, tá? Então a gente não vê o balanço das empresas sendo impactado de forma que ela venha a valer 40% a menos. Isso para quase qualquer coisa, tá? Um shopping center não vai perder 40% do seu valor porque o fundo imobiliário ali caiu na bolsa. Então pode ser um excelente momento para você aumentar a posição em bons papéis, tá? O que eu tinha, acho, para falar para vocês é isso. Dá para ficar mais calmo, dá para ficar tranquilo. Se der mais circuit break, o que eu faço? Eu vou estar comprando mais, tá? Eu até brinquei com o pessoal que hoje eu comprei mais um tanto, agora está acabando o dinheiro, né? O meu dinheiro está pela boa aí, eu tenho mais uma compra a ser feito. Particularmente eu espero que não chegue nessa compra a ser feita, eu espero que a bolsa estabilize agora e volte a andar, mas caso venha a cair mais, eu vou comprar mais na minha conta pessoa física, tá? Como eu falei, quem é nosso cliente, todas as contas vão ser conversadas com cada um dos assessores, aí seus assessores vão ligar, vai falar conta a conta. Quem não é cliente está vendo uma puta oportunidade de investir, invista com assessoria para não correr o risco de entrar na alta, sair na baixa, como o pessoal costuma fazer, né? Tente entender qual é o teu cenário, então conte com a nossa equipe para te ajudar. E no mais a gente fica aí à disposição, podem mandar direct, né? A professora Márcia deu um tchauzinho ali, tchau para a professora Márcia também, professora de finanças, a nossa cliente aí, está aí com a gente faz muitos anos. Eu fico à disposição de todo mundo, tá? Quem não tem meu celular, é só pegar no site da Polo Investimentos, tá? A gente não tem muito horário para trabalhar, só peço que da meia-noite às 6 não incomodem muito porque minha esposa está grávida, tá? Então, fora desse horário, fiquem à vontade. Eu acho que é isso aí. Cenário é de irracionalidade total, isso abre oportunidade de compra muito interessante e eu acredito que daqui 6 ou 12 meses, no mais tardar, a gente vai estar rindo à toa desse cenário e quem aproveitou vai estar feliz da vida porque Petrobras a R$11, sendo que a 30 o pessoal estava comprando, a 11 ninguém quer, é complicado, né? Então eu acho que alguns meses tudo passa, o mercado costuma fazer isso mesmo e é a vida que segue, vamos aproveitar para ganhar dinheiro, daqui a pouco surge outra oportunidade, aí muda-se a estrutura de carteira, realoca-se capital e é assim que segue a vida, tá? Sempre focando em investimentos com visão de longo prazo, não queiram entrar no mercado para operar o circuit break, vamos fazer um day trade. Cara, se não tem book, não tem compra, não tem venda, é só pauleira, o spread aumenta, até o day trade é garantia de prejuízo, tá? Cenário de volatilidade extrema, a gente não opera muito curto, tenta operar longo, compra value investing, compra papel bom, tá? Compra papel bom, bota na carteira, casa com papel, daqui uns anos você vai ver se divorcia, tá? Mas até lá tá casado, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Tá? Às 7 horas agora começa a live do nosso analista Vitor Bendorf, da Bendorf Research. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Tá? Valeu, contem com a gente.